A parábola do filho pródigo é, sem dúvida, uma das histórias mais conhecidas e exploradas nos ensinamentos de Jesus. Com sua narrativa rica em significados sobre perdão, redenção e o amor incondicional de um pai, ela toca corações e desperta reflexões profundas sobre a natureza humana e a misericórdia divina. Contudo, o que muitos talvez não percebam é que esta parábola não se encontra isolada. Ela é, na verdade, a última parte de uma trilogia de parábolas intrinsecamente interligadas, todas apresentadas por Jesus para transmitir uma mensagem profundamente impactante que ressoa até os dias de hoje. Assim, ao mergulharmos na análise dessas três parábolas como um conjunto coeso, somos levados a uma compreensão mais profunda da mensagem de Jesus, percebendo que o convite para celebrar o retorno do perdido é, na verdade, um chamado à transformação pessoal e coletiva, e que há muito mais por trás dessa parábola do que muitos imaginam. Assista até o final e se surpreenda. Tudo começa quando Jesus, em um gesto de comunhão e inclusão, compartilha uma refeição com pecadores e pessoas consideradas indignas pela sociedade rigorosa em que viviam. Este encontro se dá no topo de uma casa. Tal prática de interação social em telhados era comum à época como uma forma de alívio ao forte calor do local. No entanto, essa cena de inclusão e aceitação não passa despercebida aos olhos dos fariseus, que ao avistarem Jesus em companhia de pessoas que julgavam indignas, não conseguem conter sua indignação. Eles começam a reclamar e questionar as ações de Jesus, incapazes de compreender ou aceitar a profundidade do seu gesto. Respondendo a esses questionamentos, não com confronto direto, mas com a sabedoria e paciência que lhes são características, Jesus desce até a porta da casa. É neste limiar entre o público e o privado, o sagrado e o profano, que ele inicia uma série de três parábolas. Essa escolha de local para responder aos fariseus não é trivial. Simboliza a própria mensagem que Jesus deseja transmitir. Uma ponte entre o entendimento limitado do homem e a vastidão do amor e da misericórdia divina. Portanto, essa interação inicial, marcada pela crítica dos fariseus e a resposta de Jesus, serve como prelúdio para a revelação de ensinamentos profundos por meio das parábolas que se seguem. Cada história, cuidadosamente escolhida e narrada por Jesus, não apenas desafia as percepções daqueles que o escutam, mas também estabelece os fundamentos para a mensagem transformadora que ele está prestes a desvendar. Após capturar a atenção de todos à sua volta, Jesus inicia sua série de ensinamentos com a parábola da ovelha perdida. Ele conta sobre um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma delas se perdeu. Em vez de ficar contente com as 99 que estavam seguras, o pastor fez algo surpreendente. Ele retornou ao deserto e foi buscar a que se tinha perdido. A busca não era fácil. O deserto é um lugar vasto e perigoso, cheio de riscos tanto para o pastor quanto para a ovelha. Mas o amor do pastor pela ovelha perdida era tão grande que ele estava disposto a enfrentar qualquer perigo para trazê-la de volta ao rebanho. E quando finalmente encontrou a ovelha desgarrada, a alegria dele foi imensa. Ele a colocou nos ombros, ficou feliz e voltou para casa. Ao chegar, chamou todos os amigos e vizinhos para celebrar, dizendo: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha que estava perdida. Jesus usou essa história para mostrar como Deus se alegra quando uma alma que estava perdida é encontrada. Não importa que muitos estão seguindo o caminho certo, ele ainda se preocupa com cada indivíduo que se desviou. A parábola ressalta o valor de cada indivíduo aos olhos de Deus e como há uma festa nos céus por cada um que se arrepende e volta para ele. Esses temas vão ficar ainda mais claros nas histórias que Jesus vai contar a seguir. Após contar a história da ovelha perdida, Jesus segue para a segunda parábola, que é sobre uma viúva que tinha 10 moedas de prata e perdeu uma dentro de sua casa. A moeda perdida pode parecer pequena para alguns, mas para ela tinha um grande valor. Então, ela acende uma lâmpada e começa a varrer toda a casa.
procurando cuidadosamente por horas até encontrar a moeda perdida. E quando a encontra, a alegria dela é tão grande que ela chama as amigas e vizinhas para comemorar, dizendo: Alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda que eu tinha perdido. Essa parábola, assim como a primeira, reforça a ideia de que Deus se alegra muito quando recupera uma alma perdida. Porém, ela tem uma grande diferença que iremos entender mais adiante. Só então, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Esta história começa com um homem que tinha dois filhos. O mais jovem, seduzido pelo desejo de viver livremente, aborda o pai com um pedido ousado. Ele quer a parte da herança que lhe cabe por direito. Embora contrariado, o pai acede ao pedido do filho e lhe entrega sua parte. Assim, o filho mais novo parte e rapidamente dissipa tudo em uma vida de libertinagem. A riqueza esvai-se tão rapidamente quanto veio, e logo ele se encontra em uma situação miserável. Sem recursos e em uma terra estrangeira, o filho mais novo vê-se obrigado a cuidar de porcos, uma ocupação humilhante para a época, especialmente para um judeu. A miséria é tanta que ele anseia por se alimentar até mesmo do que era dado aos porcos. Em sua desolação, ele recorda que até os empregados de seu pai vivem melhor do que ele naquele momento. Motivado pelo desespero e pelo arrependimento, decide retornar à casa do pai, consciente de sua indignidade de ser chamado filho, esperando ser, ao menos, aceito como um dos empregados. Para sua surpresa, o pai o recebe não com reprimendas, mas com uma celebração exuberante. Quando ele ainda estava longe, o pai o avistou e, movido por um amor inabalável, correu ao seu encontro, o abraçou e beijou. A festa é imediatamente organizada em sua honra, marcando o retorno do que estava perdido. O filho mais velho, por outro lado, retorna do trabalho no campo e se depara com a festa. Confuso, ele questiona os empregados sobre o que está acontecendo e fica sabendo que a comemoração é para seu irmão mais novo, que havia retornado. Sentindo-se negligenciado e injustiçado por toda a sua lealdade e trabalho duro, o filho mais velho recusa-se a participar da festa. O pai, então, sai até a porta de casa para conversar com o filho mais velho, tentando convencê-lo a se juntar à celebração. Ele explica que era necessário comemorar, pois seu irmão estava perdido e agora havia sido encontrado, estava morto e agora estava vivo novamente. O pai expressa sua alegria pelo retorno do filho perdido, enfatizando a importância de celebrar tal reencontro. Na primeira parábola, a ovelha simboliza o filho mais novo da história dos dois irmãos. Assim como a ovelha que se perdeu longe de casa e tinha consciência de sua perdição, o filho mais novo percebe seu erro, arrepende-se profundamente e decide voltar ao lar. Na segunda, a moeda reflete a situação do filho mais velho. Embora estivesse fisicamente dentro de casa, de certo modo ele também estava perdido, só que sem se dar conta disso. A moeda, perdida dentro do lar, é preciosa e buscada até ser encontrada. Assim como o filho mais velho, que apesar de sua presença constante, precisava redescobrir seu valor e seu lugar. Por isso, de forma magistral, Jesus terminou a parábola do filho pródigo, justamente na parte em que o pai está na porta da casa, esforçando-se para convencer o filho mais velho a entrar e a celebrar o retorno do irmão perdido. Este cenário espelha o próprio Jesus, que naquele exato momento está numa porta, diante dos fariseus, que assim como a moeda, nem sabem que também estão perdidos, e os convida a se juntarem à celebração com os publicanos e pecadores, que assim como a ovelha, sabem que estão no caminho errado, são considerados indignos pela sociedade, mas acolhidos por Deus. Esta sequência de parábolas, ricamente entrelaçadas, serve não apenas como uma lição de perdão e aceitação, mas também como um chamado para os crentes. Muitas vezes, apegamos-nos rigidamente à nossa compreensão da religião, fechando nossos corações para aqueles que consideramos perdidos ou seguindo caminhos diferentes do nosso. No entanto, as histórias que Jesus escolheu contar nos lembram da importância de manter nossos corações e nossas portas abertas.
O convite de Jesus para celebrar o retorno do perdido é um lembrete poderoso de que a fé deve transcender as barreiras religiosas e culturais, reconhecendo o valor inestimável de cada alma aos olhos de Deus. Não importa quão longe alguém possa ter se desviado ou quão diferente possa ser o seu caminho, todos merecem ser acolhidos de volta com alegria e amor. Assim, somos chamados a estender nossas mãos e nossos corações, não apenas aos que já estão dentro de nossa própria casa ou rebanho, mas também àqueles que estão buscando o caminho de volta, conscientes disso ou não, e independentemente de onde tenham começado sua jornada. Se você gostou deste vídeo, por favor, nos ajude a produzir cada vez mais conteúdo como este, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que faremos o possível para atender.